Olá pessoal, eu sou o Gilmar Kaminski, produtor cultural. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a elaboração de projetos culturais e algumas dicas para potencializar a possibilidade de viabilização do seu projeto. Então, se você tem uma ideia, mas não sabe como colocá-la em prática, ou então tem alguma dúvida sobre o funcionamento das leis de incentivo, esse material ele pode ser muito útil. E eu me desculpo desde já pela qualidade do áudio desse material. Ele está sendo gravado em situação de isolamento social devido à pandemia do coronavírus, então alguns ruídos vão poder ser notados durante o decorrer do vídeo. Antes de começar, eu queria apenas me apresentar. Como eu disse, eu sou produtor cultural, sou formado em produção cênica pela UFPR e desde 2014 eu desenvolvo diversos projetos nas mais variadas linguagens artísticas: música, teatro, literatura, audiovisual e por aí vai. E também passeio pelas diversas funções dentro da produção, desde a elaboração de projetos, passando pela produção executiva, gestão administrativa de projetos culturais e até mesmo a prestação de contas. Quando temos uma ideia de projeto, precisamos organizar todas as informações possíveis para entender a melhor forma de torná-lo realidade. Existem algumas formas de viabilizar a execução de um projeto, seja de forma totalmente independente, quando os rendimentos do próprio projeto pagam os seus custos, seja através de patrocínio direto ou ainda através de leis de incentivo à cultura. Existem leis de incentivo à cultura nas esferas federal, estadual e municipal. Hoje eu vou falar especificamente da elaboração de projetos para leis de incentivo, pois, apesar de cada uma ter a sua especificidade, existem pontos de convergência entre elas, e existem algumas dicas que podem ajudar na aprovação e financiamento do seu projeto. Um projeto bem elaborado, além de ser bem visto pelas comissões de avaliação, facilitam imensamente o bom desenvolvimento das ações previstas. Como eu disse anteriormente, cada edital, cada lei tem suas próprias características, assim como as plataformas de inscrição também podem variar. Os pontos abordados nesse vídeo são pontos gerais, que podem ser aplicados na elaboração do projeto independentemente da lei. Por isso, fique atento. Sempre leia com muita atenção os editais e demais documentos do mecanismo ao qual o projeto será submetido. Faça checklists, anote e, se tiver alguma dúvida sobre o edital, entre em contato para esclarecer. Pequenos detalhes, nesse caso, são muito importantes. Toda atenção é pouca. Enfim, existem alguns campos que estão presentes na maioria dos editais, tais como a apresentação do projeto, a justificativa, os objetivos, o plano de realização e de distribuição, o público-alvo, o orçamento, as contrapartidas e a democratização de acesso, além dos documentos obrigatórios. A partir de agora, nós vamos falar um pouco sobre cada um desses pontos. Na apresentação, devemos descrever de modo muito sucinto todo o escopo do projeto. Do que ele se trata? É um espetáculo de teatro, um show musical, uma exposição? Quais são os produtos culturais resultantes desse projeto? Tanto os principais como os secundários. Por exemplo, no caso de um espetáculo, além do espetáculo em si, o projeto prevê a realização de oficinas, ensaios abertos ou algo nesse sentido? E lembrando que é importante aqui também quantificar essas informações. Quantas serão as apresentações? Quantos ensaios abertos? E precisamos falar também sobre a relevância artística do projeto. Qual é o conteúdo dele e por que a sua realização é relevante? É na apresentação que precisamos sintetizar a essência do projeto. E é importante lembrar sempre de redigir os textos na terceira pessoa, pois estamos falando do projeto. Justificativa. Bom, o próprio nome já diz tudo. É nesse momento que vamos defender o projeto, justificando a importância da realização dele. Eu acho importante defender, nesse campo, 3 pontos principais. O primeiro é a defesa conceitual do projeto, o motivo dele ser relevante culturalmente, sobre o que o projeto irá falar, como ele irá falar e qual o motivo disso ser importante para a sociedade.
Em segundo lugar, defender a capacidade de execução do proponente e da equipe de trabalho. E por último, no caso de editais de lei de incentivo, nós precisamos justificar o motivo de recorrer a esse tipo de fomento. Ou seja, justificar por que o projeto não pode ser realizado de forma independente. E qual o motivo da escolha desse edital em específico. Então, o conhecimento completo do edital em que o projeto está sendo inserido é de extrema importância nesse momento do processo, uma vez que os objetivos e metas do projeto devem estar alinhados com os preceitos do edital. Conhecer documentos como o Plano Nacional de Cultura, por exemplo, também pode ajudar muito nessa defesa, criando novos argumentos. Nos objetivos, precisamos discorrer sobre as metas do projeto. O que se pretende atingir, tanto qualitativamente como quantitativamente. Geralmente, os editais pedem que os objetivos sejam divididos em duas subcategorias: os objetivos gerais e os objetivos específicos. Os objetivos gerais são os objetivos mais qualitativos, ou seja, qual é a finalidade do projeto, o que ele pretende alcançar. Já nos objetivos específicos, nós precisamos citar todas as ações que serão realizadas no projeto, ou seja, quais e quantos são os produtos específicos que serão disponibilizados à população. As etapas de produção geralmente são divididas em 3 categorias: pré-produção, produção e pós-produção. Alguns editais incluem também a categoria divulgação e comercialização. A fase de pré-produção diz respeito a tudo que vem antes da realização efetiva dos produtos culturais, ou seja, todo o planejamento necessário para a realização dos objetivos do projeto. A fase de produção é a realização efetiva desses produtos. A pós-produção é tudo que vem depois. Geralmente se resume à finalização do projeto e à prestação de contas. A categoria de divulgação e comercialização, como o próprio título já diz, engloba todas as ações necessárias na comunicação, divulgação e comercialização do projeto. De um modo muito resumido, o plano de realização diz respeito ao local onde o projeto será realizado. Já o plano de distribuição se refere a como os produtos chegarão à população, se eles serão comercializados, quais os valores e quantidades, ou ainda se eles serão distribuídos de forma gratuita. O orçamento, após o esboço do conceito do projeto, pode ser um bom ponto de partida para definir o escopo dele, a quantidade de produtos e tudo mais. Isso porque, através dele, conseguimos ter uma visão do que é possível ser feito com o valor disponível pelo edital. É interessante começar esboçando um orçamento ideal e ir adaptando de acordo com a realidade do edital, alterando as ações se necessário. Uma coisa muito importante é estar ligado no que é possível pagar com o dinheiro do edital e o que não, pois existem alguns editais que listam algumas despesas que não podem ser arcadas com o financiamento. Minha sugestão, para facilitar esse processo, é criar uma planilha em algum aplicativo como o Excel, automatizando as contas. Vocês estão vendo na tela um modelinho muito simples de planilha, apenas com alguns itens. Como podem ver, temos algumas colunas como o nome do item, unidade, ou seja, se o pagamento será feito por mês, por projeto ou por unidade, a quantidade do item, o valor unitário, a quantidade de unidades e o valor total. No caso de um projeto que tem 2 produtores, que vão trabalhar por 5 meses, por exemplo, preencheríamos da seguinte forma. O item é o produtor. A unidade é meses, pois eles vão receber mensalmente. A quantidade do item é 2, pois são 2 produtores. O valor unitário é o valor que cada um deles vai receber por mês. A quantidade de unidades é 5, pois são 5 meses de trabalho. E o valor total é o valor total do item, ou seja, o valor unitário vezes a quantidade do item e a quantidade de unidades.
Lembro também que é importante dividir os itens do orçamento de acordo com as categorias especificadas em edital: pré-produção, produção, pós-divulgação. E lembrando também que alguns itens desses possuem limites possíveis em cada edital. Por exemplo, captação de recursos geralmente tem uma porcentagem máxima, coordenação do projeto geralmente tem uma porcentagem máxima, assim como os custos de divulgação. A responsabilidade social está intrínseca na função do produtor. Por isso, precisamos nos preocupar muito em como o produto chegará no público e quem ele vai atingir. Nesse ponto, precisamos ter um cuidado muito especial com as contrapartidas sociais e a democratização de acesso. As contrapartidas sociais são ações complementares ao produto principal do projeto, geralmente ações formativas culturais. Alguns editais, como a Lei de Incentivo à Cultura Federal, exigem que as contrapartidas atinjam no mínimo 10% da quantidade do público estimado no plano de distribuição, e que pelo menos 50% desse público devem ser estudantes ou professores de instituições públicas de ensino. Já a democratização de acesso são as ações necessárias para que a distribuição e comercialização dos produtos seja feita de forma democrática. Ampliando a possibilidade de acesso ao bem cultural, principalmente às camadas da população menos assistidas, devido à sua situação socioeconômica ou então outras circunstâncias. São exemplos de ações de ampliação de acesso: a distribuição gratuita ou a preços populares dos ingressos, a disponibilização de transporte para pessoas em situação de vulnerabilidade social, a disponibilização de registros audiovisuais na internet, ou a realização de ensaios abertos com entrada gratuita, e por aí vai. Mais uma vez, tanto para as contrapartidas como para a democratização de acesso, a maioria dos editais tem exigências específicas, então fique atento. Outro ponto muito importante para se preocupar é a questão da acessibilidade, tanto física quanto de conteúdo. Precisamos estar atentos para realizar nossos projetos em espaços que estejam preparados para receber pessoas com dificuldade de mobilidade, como manda a lei. Além disso, tem acessibilidade de conteúdo, garantindo o acesso de maior e mais diverso público ao produto cultural. São ações de acessibilidade de conteúdo, por exemplo, a tradução em libras, a audiodescrição, dessa forma conseguindo atender o público surdo e ensurdecido ou o público com deficiência visual. É importante também definir o público-alvo do projeto. Qual a faixa etária desse público que se pretende atingir, quais são seus interesses, situação socioeconômica e por aí vai. Geralmente, precisamos também estimar a quantidade desse público, considerando todas as ações do projeto. Um exemplo de definição de público-alvo. Digamos que o público-alvo do projeto X são os jovens e adultos maiores de 16 anos, das classes B e C, interessados em arte e cultura. Outra coisa importante é que cada edital exige diferentes documentos obrigatórios, tanto do proponente, como contrato social, documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência, certidões, etc., quanto da proposta artística. Por exemplo, texto do projeto, o texto que vai ser publicado, o texto do espetáculo, o repertório musical, enfim, depende muito da linguagem artística e do projeto em si. Bom, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu espero muito que esse material seja útil e aproveito para deixar aqui o meu contato. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou algo do tipo, fique à vontade para me contatar. Eu acredito que as trocas são sempre muito importantes e na nossa área isso não é diferente. Agora é fazer os projetos saírem do papel. Até a próxima!